Olá pessoal, sou a Karina Lignelli do Diário do Comércio e hoje a gente vai conversar com a Bárbara Brilhante, Head de Inovação do ACBoost. O ACBoost é o programa de impulsionamento de startups do Pátio 76, que é o hub de inovação da Associação Comercial de São Paulo. O ACBoost agora vai entrar na segunda edição e a Bárbara é a responsável por fazer todo esse processo andar, para não deixar as startups andarem sem ninguém acompanhando elas durante todo esse processo que deve durar 4 meses. Vamos lá conversar com ela? Oi Bárbara, tudo bom? Oi, prazer, Karina. Muito legal estar aqui com você hoje para conversar. Principalmente porque nessa nova jornada do ACBoost a gente vai ter muitas novidades, né? A gente fez várias reformulações do programa, da primeira etapa para cá. Então, acho muito legal contar um pouquinho para você. O ano passado foi a nossa primeira edição do ACBoost. A gente teve 20 startups impulsionadas, né, durante o programa. Mas uma das coisas que a gente aprendeu durante o programa foi que a gente poderia trazer mais interação entre os conselheiros do CONIN, do Conselho de Inovação, e as próprias startups. Então, Bárbara, além de você, né, que já está cuidando de todo esse processo, pilotando essa edição do programa, quem são os mentores que já atuam no ACBoost e qual é a novidade que vai vir com a participação do Conselho de Inovação da Associação Comercial de São Paulo? Eu dei esse pequeno spoiler, né, já no início, falando, né, que a gente vai ter mentores CONIN, mas a gente tem 3 categorias de mentores envolvidos agora no ACBoost, né? A gente tem o mentor CONIN, então são conselheiros do CONIN que vão participar em checkpoints específicos durante o programa com o critério de avaliar essas startups e o andamento para fazer uma validação de que ela está se desenvolvendo conforme a gente esperava. A gente tem os mentores de acompanhamento do Sebrae. Eles sim, né, são designados para fazer a gestão do desenvolvimento da startup durante o programa. Então, durante o programa, elas vão estar tendo mentorias, elas vão estar trabalhando nas trilhas que a gente está programando para que cada uma siga. Sim. E esse mentor de acompanhamento do Sebrae vai estar acompanhando ela em todo momento para verificar se ela está cumprindo, se ela está precisando de uma assistência numa área diferente, de repente, e validar para que lado levá-la. E o terceiro tipo de mentor que a gente tem é o mentor de mercado, né? Que a gente chama de mentor de mercado, porque ele atua em pontos específicos. Então, por exemplo, uma startup que precisa de uma mentoria sobre alguma coisa relacionada ao financeiro, é um mentor de mercado que é designado pelo mentor de acompanhamento a prestar essa mentoria para a startup. Entendi, legal. E assim, como você é responsável por todos esses processos, né, que desse período de 4 meses que elas serão acompanhadas, que elas vão participar desse programa de impulsionamento, você poderia detalhar um pouquinho cada processo desse? Claro, eu acho que o primeiro processo, já macro até de certa forma, já começa na própria inscrição, né? Então a nossa inscrição, ela já não é uma inscrição rápida, elas são 7 etapas de inscrição, já é um aprendizado para a startup, boa parte do nosso formulário. Até da primeira edição, muitas startups comentaram com a gente, nossa, preenchendo o formulário de vocês, eu percebi que tinham coisas que eu ainda não tinha me ligado que eu precisava saber sobre o meu negócio. Então, o nosso formulário de inscrição, que já está disponível, né, no nosso site, ele tem etapas que vão direcionar essa startup para o que é o momento real do negócio dela. Isso já também classifica uma segunda etapa, né, que é independente de se essa startup passar para participar do programa ou não, a gente já vai ter, através do formulário dela de inscrição, dados suficientes para entender o momento daquela startup e, se ela não passar para o ACBoost, direcionar ela para um programa de um parceiro. Então, a outra característica do ACBoost é que aqui ninguém fica sem uma resposta, né? Então, se não for o momento para o ACBoost, com certeza é o momento de algum programa de parceiro. E aí, aquelas que entram para o ACBoost, então, a primeira etapa do programa, né? Ele consiste em um check-up de entrada, onde a gente gera um laudo de quais são as fragilidades do negócio daquela startup naquele momento, né? Porque é muito comum a gente ir para programas com mentorias, né? A gente ir em alguns processos onde a gente acaba, e eu posso falar isso até como startup, porque eu também tenho startup,
E eu tive essa experiência de estar do outro lado, de a gente ir atrás de mentorias que a gente acha que é o que a gente precisa. Sim. Mas, na verdade, não é o que o nosso negócio precisa para aquele momento, né? Sim. Então, esse laudo, nesse primeiro momento, né, esse check-up, ele gera um laudo que serve para que nós, dentro da nossa metodologia do ACBoost, possamos indicar um desafio de uma trilha específica para as startups cumprirem de desenvolvimento durante o ACBoost. Num segundo momento, então, feitas essas trilhas, né, definidas as trilhas que cada startup vai seguir, né, isso eu estou falando, a gente está, dessa vez, para selecionar até 60 startups para esse primeiro momento. Essa trilha que você falou seria o que especificamente, para a gente entender um pouquinho melhor? Por exemplo, né, tem startups que já estão muito desenvolvidas em quesitos de venda, em quesitos de marketing, mas ainda existem questões de governança e jurídica que não estão tão à frente. Entendi. E para ela poder escalar o negócio dela, ela precisa levar em conta essas questões. Então, uma das trilhas, por exemplo, é a trilha de jurídica e governança. Existem trilhas financeiras, existem trilhas de vendas em si também, né? Porque a gente até brinca que é muito habitual que às vezes a gente se prende tanto em fazer pitch que a gente esquece de criar um discurso de venda de fato, né? Sim. Então isso também é algo que é uma trilha tratada. E existem também as trilhas coletivas, né? Então, assim, cada startup ela recebe seu laudo, ela tem a sua avaliação e a trilha designada. Mas existem as trilhas coletivas, né? Então, temas como negociação, temas como governança em si também, como investimento, né? São temas que são abordados em trilhas coletivas, então em workshops para todas as startups do programa participarem. E elas acabam trocando ideias entre si, né? Sobre muito o que cada uma teve ou de dor ou de aprendizado. Isso também é bom, essa interação é boa também. É bom e, na verdade, é onde surgem grandes negócios e oportunidades, né? Isso a gente teve uma experiência muito positiva com o primeiro ACBoost já, e que já vem caminhando até como uma base para a nossa comunidade que está em criação, né? Porque a interação entre as próprias startups, a gente percebeu que tem um caráter de complemento entre elas dos negócios, que uma consegue suprir a outra em algo. Então a gente consegue gerar um ecossistema dinâmico. Que legal. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Existe algum, não diria modelo de negócio, mas assim, algum segmento específico que tem mais aderência ao programa? Assim, sabe, por exemplo, fintechs. A gente é um exemplo de fintech. Alguém, se é do setor financeiro, se é do setor de serviços, se é do setor de varejo. Existe algum segmento específico que procura esse impulsionamento, assim? Ou é tudo muito misto, assim, muito... Que procure o impulsionamento, eu acho até que o próprio termo impulsionamento talvez seja um pouco novo ainda, né? Sim. Porque quando a gente fala desses programas, as startups, se você for pegar, por exemplo, a pesquisa da B-Startup do ano passado, né, do levantamento do panorama das startups no Brasil, 70% das startups acreditam que precisam buscar investimento, estão em busca de investimento. Sim. E 40% já estão com abertura de rodada de investimento. Tá. Mas será que elas precisam de fato do investidor? Será que elas precisam de investimento? A gente, quando vê, 30% das startups hoje do Brasil estão em fase de validação e 30% estão em fase de operação de fato. Sim. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de escala, isso já cai para 8%, menos de 10%. Então, de fato, onde está o problema? A gente acredita muito que é a abertura de mercado para essas startups. Sim. Então, essas startups que estão no cenário de validação, no início de operação, é um fit muito grande com o que a gente tem hoje para o ACBoost. Então, aquelas startups que já estão ali querendo aquele espaço de entrada no mercado, é o que a gente está buscando. Em questão à segmentação, algo que com certeza tem fit com a gente é aquela startup que consegue vender hoje para um pequeno empreendedor, para um varejista, né, para uma pessoa de pequeno porte, para uma empresa de pequeno porte, né? Mas também, soluções, né, para pequeno porte, para empresa de pequeno porte. Isso, porque é muito normal as startups elas terem soluções muito robustas que aí na hora de vender são caras. Exatamente. Então, para elas entrarem no mercado, elas já entram com uma desvantagem muito grande. Sim. Ao mesmo tempo,
quando elas entram com um serviço muito completo, elas têm uma vantagem na hora que elas vão falar entre empresas grandes, porque aí com empresas grandes elas têm a vantagem do preço. Sim. Mas, isso é até uma outra experiência legal que a gente teve aqui no primeiro AC Boost. A Invenis é uma empresa que participou do primeiro AC Boost e ela tem essa característica de que ela tinha no portfólio dela clientes muito grandes, mas ela não tinha experiência ainda em vender para pequenas empresas, para empresas de pequeno porte. Então, hoje, né, depois do processo do AC Boost, ela já está em impulsionamento, em conversa com a associação comercial, inclusive a associação já está em uso da própria plataforma da Invenis, para desenhar esse modelo de como vender, então, para pequenos empreendedores, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, muito além do selo de inovação, que já é um peso para essa startup, é a possibilidade dela, de fato, sentar para falar de negócio com a associação e degustar de uma abertura de mercado. Muito bom. Uma característica interessante, você falou do pitch, né? Geralmente quem participa disso tem que fazer o pitch primeiro. E aqui já é um pouco diferente. Por quê? Conta um pouquinho disso pra gente. Ela vai ficar depois, né? Essa questão de vender o produto. Como é que ficou isso aí? Conta pra gente essa novidade. É um pouquinho novidade, né? A gente tem o pitch lá nas inscrições, né? A última etapa de inscrição, a startup envia o pitch pra gente, mas durante o programa, né? Depois que ela entra num período de desenvolvimento, né? Tá datado para 3 semanas de desenvolvimento assim que ela entra, né? Depois que ela recebeu as trilhas de desenvolvimento, 3 semanas de desenvolvimento para fazer as suas mentorias, para entender a trilha, para criar seu plano de ação, né? Seu projeto de plano de ação. Ela precisa fazer uma apresentação para o Mentor Conin. Então, todas as startups vão fazer uma apresentação para o Mentor Conin para explicar ali que eles entenderam qual foi a proposta do desafio da trilha que foi implicada a eles, né? Que eles entenderam o laudo que foi recebido por eles, que eles sabem o que fazer e como fazer e que eles têm engajamento suficiente para continuar no programa. Tá, entendi. E aí, nesse momento, a gente vai ter um filtro, né? A gente faz uma análise dessas startups e aí daquelas até 60 startups que entraram, a gente vai passar a levar à frente até 30 startups. E aí essas 30, sim, vão num desenvolvimento final rumo ao selo. No final ainda tem uma outra apresentação, depois dessa etapa rumo ao selo, uma apresentação final, e aí, de novo, não é um pitch, né? O que caracteriza muitos programas, né, desse mercado é o final, você fazer um demo day, você fazer uma apresentação de pitch para uma banca. Nós não pensamos muito nessa linha, porque o que a gente está querendo propor é a abertura de mercado, não necessariamente uma experiência, né, de demo day. Então, ao final do programa, essa startup, ela reporta ao Mentor Conin, né? Qual foi ali a experiência dela, como ela cumpriu aquela trilha e como ela se vê como apta a receber o selo de inovação da associação. Então eu fiquei sabendo, conversei com a Alessandra, né? A Alessandra Andrade, que é a cabeça desse PAC 86, desse projeto todo, e ela falou que a ideia é vocês praticamente triplicarem as inscrições esse ano. Vai dar para fazer isso? Como é que vocês estão tentando atrair tanta gente assim para participar do AC Boost? Vai dar super certo. A gente tem uma rede muito forte de parceiros com a gente, né? Então, desde o Oasis Lab, a Bossa Nova, ao Sebrae São Paulo, a B Startup, né? Então, muitos outros, né? A gente tem já um contato próximo que estão ajudando a gente a fazer isso, né? Os próprios conselheiros do Conin têm uma rede bem estabelecida nesse mercado e até as nossas startups egressas, né? A gente brinca que são as nossas veteranas do AC Boost agora, elas também são extremamente engajadas no meio e a captação das startups está vindo agora, né? A gente iniciou a campanha, o site já está aberto para as inscrições, com certeza a gente vai chegar lá. Agora, assim, pra gente finalizar, Bárbara, me fala assim, vamos explicar pro pessoal como é que esse pessoal se inscreve, passo a passo, e depois até quando vão as inscrições, pro pessoal ficar de olho já, não perder a data. Boa, não perde mesmo, porque primeiro recado, tá? As inscrições, como eu acho que eu já comentei, elas não são rápidas, nosso formulário é complexo, ele tem um motivo para ser assim, então me desculpa,
mas ele precisa ser assim porque a gente precisa entender qual a melhor forma da gente ajudar a startup. Então entra lá no site do pati76.com.br, vai lá na aba do ACBoost 2022, lá vocês vão encontrar um campo de login. Vocês criam o seu cadastro de login, tá? Esse cadastro de login não é a inscrição, é só o login para acessar a plataforma de cadastro. Acessou a plataforma de cadastro, lá você já de cara vai abrir a primeira etapa cadastral, vai ter um texto explicando direitinho. Tem a opção, como é longo, né? Tem a opção de você salvar um rascunho, volta para preencher depois, não tem problema. E é né? bom já fazer o quanto antes, né? Se é bem detalhado, já se preparar bem. Então, e aí até é válido falar que o salvar rascunho não envia o formulário. Então, salva o rascunho, mas volta, confere, tá ok? Clica em finalizar a etapa. Finalizou a etapa, aí sim ela fica ineditável, vem pra gente os dados, a gente tem análise etapa por etapa, né? Por isso que ela é até um pouquinho mais lentinha. E aí sim, você vai indo etapa, até chegar ao momento do video pitch, né? Lá a gente tem disponibilizado um guia de como a gente entende que a gente quer um pitch, né? Até 3 minutos. E chegando ao fim, aí boa sorte, que eu espero ver o pitch de vocês lá para fazer a seleção. Muito bom, gente. Então é isso, hoje a gente conversou com a Bárbara Brilhante. Muito obrigada pelas informações. E vamos aí se inscrever no ACBoost para ter umas boas ideias para colocar para frente. Muito obrigada, pessoal.